Eu sou a Lari, sejam todos muito bem-vindos. E essa semana a gente vai fazer uma latinha, né? Todo mundo pediu tanto Brasil para fazer latinha, que queria ver latinha, que queria ver fazendo na lata, porque... Ah, minha filha, aqui também. O papel às vezes as pessoas se confundem com o papel, né? Então, hoje a gente vai fazer na latinha. Toda na latinha? Não vai, porque ela não vai secar. Então, o que interessa, eu vou mostrar pra vocês na latinha como fica. E aí, a gente vai depois pro papel pra poder finalizar e vocês verem como que vai ficar o nosso trabalho, tá bom? Eu vou mostrar aqui da semana passada, pra quem não viu na semana passada o que a gente fez. Eu vou mostrar aqui da semana passada. E quem já tá na live comigo, convida os amigos, que tem um amigo aí que gosta de arte, que gosta de aprender a pintar, ou que já pinta há muito tempo. Eu tenho certeza que com os meus muitos anos de profissão, eu vou ter alguma coisa legal pra poder passar pra todos vocês. Então, manda aviãozinho pro povo aí, pro povo vir pra live pra poder vir pintar comigo. Comigo não, né? Com a gente, que eu quero que vocês também estejam fazendo, por favor. Eu sempre dou o exemplo do papel, porque uma folha de ofício todo mundo tem em casa, não é mesmo? E nela a gente realmente consegue fazer a técnica que eu passo para vocês. Tanto que aqui, ó, eu tenho a prova dos dois exemplos, né? O exemplo no papel e o exemplo na latinha, pronto, para vocês verem como que ficaria esse trabalho já na latinha. Boa noite, amiga, tudo bem com vocês? Essa aula aqui, ela tá online lá no meu canal do YouTube, que também chama Suco Louca, muito difícil de achar também lá, né, por lá, né? Então tá online lá no meu canal do YouTube e foi a aula da semana passada. É uma aula muito rápida, muito rápida, em meia horinha você vai fazer uma latinha dessa pra você também. E eu tenho certeza que você vai adorar, e você não precisa fazer das mesmas cores, você pode se concentrar na técnica e fazer uma árvore bem frondosa, bem bonita aí no seu jardim também, né? Então essa foi a aula da nossa semana passada. E essa daqui, já vou dar o spoiler, Brasil, porque eu sou dessas, é a nossa aula da semana que vem. Na semana que vem nós vamos mudar o nosso fundo, vamos continuar com a mesma tinta que nós já compramos, né? Que são os mesmos tons que eu tô usando. Só que dessa vez a gente vai usar um pouquinho menos de tom, ó. E essa aqui vai ser a nossa aula. Se a aula de hoje for muito rápida, eu emendo nessa daqui junto. Se não, a gente faz ela na semana que vem, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Ai, Brasil. Abaixa, Brasil. Aqui tá no papel e aqui está na latinha. Pra vocês verem que realmente a reprodução na latinha fica idêntica à que eu faço no papel, tá bom? Para que vocês falem assim, ah, Lari, se faz no papel fica diferente. Não fica, Brasil. Dá pra fazer e pra ficar igualzinho, tá bom? Ó, latinha e papel, latinha e papel. Então hoje, como não seria diferente, eu também vou trazer as duas representações, né? Pra nossa aula de hoje. E dando continuidade nos tons da semana passada, hoje nós também pintaremos um pôr do sol. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem como que ficou bonito. Hoje nós pintaremos um campo florido no pôr do sol. Tá dando pra ver, gente? E aqui a latinha dele, né? Mais uma vez eu peço que vocês se concentrem nas técnicas para que o trabalho de vocês fique bem perfeitinho e que vocês possam reproduzir e criar em cima das técnicas que eu tô ensinando pra vocês, tá? Eu sempre tento passar nome de técnicas, nome de materiais, para que quando vocês vejam algum vídeo na internet que tenha somente o material usado e a técnica aplicada, você já consiga reconhecer e reproduzir aí também, tá bom? Ai, gente, tô com uma cara de cansado, Brasil, baronil. Pensa que um virinho não faz com nós, né? Derruba, minha filha. Até a pessoa que sorri mais na vida, o vírus dá gripe, que eu tô gripada, tá bom? Dá uma bagunçada na gente, né? Então, vamos à lista de material da aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, então. O que nós vamos precisar na aula de hoje? Nós vamos precisar de uma base primer, que você pode ou comprar pronta, ou você pode fazer ela caseira aí na sua casa. No YouTube tem um montão
montão de vídeo ensinando como faz esse primer caseiro, para que você, se você não tenha isso daqui, você possa usar uma outra coisa semelhante aí na sua casa, tá bom? E esse primer que nós vamos utilizar hoje, ele serve para quê? Para que a gente não precise mudar o tipo de tinta que a gente usa, tá bom? A gente usa uma tinta que ela é à base de água, e por ser uma tinta à base de água, ela é feita para aplicação em materiais porosos. Ah, Lari, o que é um material poroso? Assim como o papel, a madeira, a cerâmica, né, os vasos de barro. Esses são materiais porosos, onde essa tinta, que é a base de água, o pigmento vai entranhar nos poros e a água vai evaporar e o pigmento se fixa por causa desses poros abertos do material. Já o metal, o vidro e o plástico, eles não são porosos, eles têm a superfície deles lisas, fechadas. Então, por isso, a gente tem que aplicar uma demão de uma coisa que cause semelhança nesses poros, para que a nossa tinta tenha aderência nesse metal, tá bom? Você pode usar qualquer tipo de recipiente que você tenha na sua casa. Um pote de margarina, um pote de vidro, aí fica com a sua criatividade, tá bom? E aí você pode, primeiro, o que você tem que fazer? Passar primer nesse recipiente. Eu vou mostrar a vocês como que eu passo daqui a pouquinho. Deixa eu continuar com a lista de material, senão eu vou me perder. Então, tá bom. Então, nós vamos usar o primer. Nós vamos usar a nossa querida e amada bucha de pia. Só que hoje nós vamos precisar de 3 pedaços de bucha de pia. 4 é melhor. 4 pedaços de bucha de pia. Você corta a sua bucha em 4 pedaços. E aí vão dar 4 pedacinhos desse daqui que nós vamos precisar hoje para fazer nossa aula, tá bom? Nós também vamos precisar de um pincel redondo chamado liner. Ah, Lari, mas eu não tenho esse pincel, eu tenho só o pincel 0. Vai ser mais difícil de fazer, mas você também vai conseguir, tá bom? Mas o pincel que nós vamos usar hoje é esse aqui, ó, que chama liner. E também vamos utilizar o pincel redondo que chama round, que é esse daqui, ó. O round, eu tô usando hoje um número 8 e tô usando um número 4. Eu não sei se eu vou utilizar todos, mas já vão ficar aqui na minha bancada esperando o nosso trabalho. Eu também vou utilizar tintas látex PVA nos tons branco, preto, rosa chá, amarelo ouro e azul celeste. São os nossos tons da nossa pintura de hoje, tá bom? E também nós vamos precisar de uma latinha ou vaso plástico ou qualquer coisa que você tenha em casa. Ei, amiga, boa noite! Ou vaso plástico ou qualquer coisa que você tenha em casa, tá bom? Se você for fazer essa primeira técnica, que é a técnica do céu, no papel, para você exemplificar, não for fazer direto na lata, você não vai utilizar o branco nesse processo inicial. Você vai umedecer a sua bucha, assim como a gente vai umedecer pro outro pedaço, mas você vai umedecer a sua bucha, tirar o excesso de água dela, se possível, até num papel. Ah, que bom! Num papel, e aí você vai fazer todos os tons de uma vez, um entrando em congruência ou em degradê com o outro, tá bom? Eu já deixei um aqui prontinho para que ele estivesse seco, pra gente poder fazer o nosso trabalho, mas eu vou exemplificar direto na latinha com vocês, para mostrar como que eu faço esse céu na latinha. Na semana passada, a gente também utilizou esse céu. Então, se você quiser ver como que eu fiz ele no papel, corre lá no YouTube, que a aula tá lá online, você vai ver o início do céu que eu fiz na semana passada, tá bom? Hoje eu vou aplicar ele direto na latinha para você ver como que você tem que fazer aí na sua casa, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é aquilo que eu falei, nós vamos umedecer um pouco a nossa bucha. Gente, desculpa minha voz, tá? Que eu nem sei como é que ela tá saindo aí pra vocês. Porque eu tô sentindo que ela tá esquisita. Ó, um paninho novo, né, que a gente tem.
eu umedeci um pouco a minha bucha, tá? Ela só tá, ó, chega a brilhar a minha mão, mas é só úmida mesmo, não pode gotejar, tá bom? E agora nós vamos colocar tinta azul celeste na nossa paletinha e tinta branca na nossa paletinha, tá bom? Então vamos às tintas. Como eu já ensinei nas outras aulas, quando você for tirar a tinta do pote, você não tira com o cabo do seu pincel, ó, com a cerda do seu pincel. Você tira com o cabo, tá bom? Que daí você não contamina a sua tinta e não suja a sua cerda, né? Que facilita pra caramba. E se você não precisar, você só pode cortar com o dedo aqui, ó, que ela já sai, sucesso, tá bom? Então, vamos colocar um pouco de tinta branca, limpar as pontas dos dedos, né, Brasil? Porque eu não quero ficar suja na minha live. Agora, a gente vai fazer o mesmo com a tinta azul. Vamos colocar um pouquinho de tinta azul aqui. Eu boto tinta pra pintar 3 anos, gente. Não sei porque eu faço isso. Na casa de vocês, economizem. Não bota muito não, tá? Então, tá. Para a aplicação do primer, que é o nosso primeiro passo, eu vou aplicá-lo de primeira num pote de plástico, para que você veja que também funciona, não só no metal. Eu vou ensinar como que eu faço. Eu estou também, procura Suculouca lá que você vai me achar. Mas na minha bio aqui no perfil do Instagram tem o link, entra por aqui, mais fácil. Ó, o que eu faço com o primer? O primer, ele é uma coisa que gruda muito em tudo, né? Então, eu coloco ele direto na superfície que eu vou aplicar o primer, tá bom? Claro que eu não coloco muito, né, Brasil? Eu coloco um tanto suficiente para que eu veja que ele tá chegando aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu não vou fazer no vídeo todo, vou fazer só um pedaço para vocês verem. Ó, apliquei o primer diretamente na peça. E aqui eu vou dando pequenas batidinhas com a bucha. E vou espalhar esse primer por todo o meu bagulhinho. Seja ele plástico, seja ele metal, seja ele vidro, tá bom? Se você quiser um trabalho mais, como que eu posso dizer? Com menos ranhuras na madeira, você também pode passar o primer, que o primer também facilita muito a deixar a madeira mais homogênea, mais fácil da gente pintar. Então, você vai fazer isso nele inteirinho e essa é a aplicação do primer. Pronto. Ai, eu vou espirrar, o cheiro forte. Eu não posso com o cheiro não, gente, meu narizinho tá bagunçado essa semana. Pronto, ó, mágica, primer passado, ele fica desse jeito aqui que vocês estão vendo, ele tem um pequeno... Boa noite, tudo bem? Fica um pequeno, tá vendo? Um pequeno brilhinho nele. E assim é o primer todo passado. Então, a gente já passou o primer, a gente vai fechar o nosso primer, que nós usamos para poder selar o nosso metal ou o nosso plástico do vidro, né? E agora nós vamos fazer a aplicação das tintas. Agora eu tenho... Ai, vamos colocar o rosa de uma vez também, gente. Desculpa, peraí. Vamos... Já temos o rosa e agora vamos de amarelo, que é um seguido do outro. Então, a gente já vai colocar todos os tons. Ai, peraí, Brasil. Gente, quem quiser me fazer pergunta, coloca depois nessa caixa de interrogação que tem no cantinho da live. Porque os comentários vão subindo e eu não consigo pintar e olhar comentário, tá bom? Então, vocês... Se eu vejo comentário, óbvio que eu vou responder. Boa noite, tudo bem, Célia? Mas se eu não vir o comentário, então, por favor, vocês coloquem aí na caixinha de interrogação, tá? Que depois eu respondo pra vocês direitinho. Então, vamos lá. Nós já temos tinta azul, tinta rosa, tinta amarela e tinta branca. Ah, por que, Lari? Por que da tinta branca? Porque lá no papel, que o papel ele é poroso, lembra aquela história da porosidade do papel? Ele absorve a água
de uma forma muito rápida. Então lá eu não preciso usar a tinta branca, eu utilizo a água para poder espalhar o meu pigmento de forma suave. Aqui, como eu não vou conseguir fazer esse efeito da água, porque a minha superfície não é uma superfície porosa, é uma superfície lisa, eu vou utilizar o branco para poder suavizar, para poder suavizar a minha pintura, tá bom? Então, os primeiros tons que nós vamos utilizar vai ser um pedaço de bucha umedecida com azul e com o branco, tá bom? E aí, agora, ó, é o pulo do gato do degradê. Você só vai poder sujar essa bucha de azul e branco até esse pedaço aqui, tá bom? Você só pode usar até a metade. A outra metade eu vou contar daqui a pouco o que a gente vai fazer com ela, tá? Então, ó, pega a sua latinha que já está passada a primer. Você vai sujar sua bucha de azul, sujar sua bucha de branco. E aqui, igualzinho a gente passou o primer, você vai dar pequenas batidinhas, onde o branco vai se misturando com o azul. E aí você vai criando tons mais suaves desse azul, parecendo nuvenzinhos do céu, tá bom? Então a gente vai fazer isso em 1/3 da lata por inteiro. Bora lá? Quem tiver com a sua latinha aí, vocês podem fazer isso. Se você quiser um tom mais claro do céu, coloca mais branco. Se quiser um tom mais escuro, coloca mais azul. Se quiser que uns pedaços fiquem como se fossem nuvens, depois de pronto e seco, você vem com branco por cima, tá bom? Por enquanto, você tem só que mesclar os tons. Ó. Vamos lá. Tá difícil, gente? Dá pra ver como que tá aí? Vai ter uma hora que eu vou mudar a câmera, viu, de direção, para que vocês vejam só a arte no papel, tá? Mas por enquanto que eu estou fazendo esse processo na latinha, eu posso ficar com a minha cara bonita aqui junto. Então, ó, esse é o processo do azul, onde nós mesclamos o branco, conseguem ver? E nós separamos mais ou menos 1/3 da latinha, tá bom? Agora, com aquela outra parte da bucha que eu falei pra vocês que a gente ia utilizar e que vocês não poderiam sujar ela de azul, a gente vai pintar com o rosa e o branco. Então, de um lado ela tá azul e do outro lado ela tá rosa. Ó, vamos colocar um pouquinho de branco. Só que daí, agora, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar ao contrário. A bucha azul vai continuar próximo aonde você pintou de azul, beleza? E a bucha rosa vai começar a pintar o pedaço que ainda não está pintado. Vamos ver o que vai acontecer? Quando você faz isso, automaticamente você já funde os tons, formando uma camadinha suave de lilás no centro. E isso daí forma o nosso primeiro degradê. Vamos continuar? Obrigada, gente! Dá uma aflição, porque vocês estão vendo, eu não tô. Se você tá vendo que não tá mesclando, vai descendo mais com azul. Se você tá vendo que você quer subir mais, você vai subindo com rosa. Como a parte de cima está azul, você não vai estragar o seu trabalho. Ah, claro que você consegue, amiga. Olha, a Hannah falou uma coisa e eu faço questão de falar isso com todos vocês. Todo mundo consegue fazer, tá bom? Minhas aulas, desde a primeira aula, mesmo que você tenha a mão trêmula, mesmo que você não tenha tanta habilidade, mesmo que você não tenha... Ai, tem gente que fala assim pra mim, ah, não tenho dom. Dom tem nada a ver agora com dom, isso aqui é técnica. E técnica e habilidade são competências que a gente adquire e eu tô aqui pra poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos continuar. Faz com as crianças, tá? Quero ver todo mundo pintando pôr do sol aí. Ó, vamos continuar pintando, mesclando os tons. Esse jeito é o jeito melhor de você não sujar um tom do outro. Tá vendo que tem um pedaço na bucha ali que fica mais ou menos mesclado, mas eu consigo ter na minha latinha os dois tons muito bem definidos, né? Então,
Ah, Lari, mas o meu pôr do sol é um pôr do sol mais forte. Eu gosto dele com vermelho e amarelo. E um azul mais escuro. Ai, pinta assim, Brasil, não tem problema nenhum. A técnica de mesclar o tom, que eu quero que você pegue aqui, igual eu falei no início da aula, são as técnicas. E essa técnica que a gente está fazendo agora aqui chama degradê. Então, agora você está aprendendo a fazer um degradê. Você não precisa nem botar nada aqui em cima. Você pode fazer umas bolinhas e vai ficar lindo no final. Porque o degradê, ele já em si já é um fundo, uma pintura muito bonita para você enfeitar o seu jardim. Você pode fazer vários tons, pode fazer um degradê de arco-íris, por exemplo, vai ficar lindo. Ah, muito obrigada. Eu não consigo falar inglês e pintar, gente, desculpa. I'm speaking English, but I'm not... eu não sei como é que consegue também em inglês, esqueci. I'm not speaking and painting. Sorry. Meu marido traduziu pra mim o get, minha filha, eu não sabia, não. Eu esqueço os verbos. Eu falo que aqui, né? Agora vamos falar uma coisa engraçada. Eu não falo inglês, não. Eu falo inglês. Isso aí é uma nova língua que eu inventei, entendeu? Porque como eu não sei conjugar os verbos em inglês, quem escuta o meu inglês deve escutar assim. Mim vai, mim quer, mim aceita, mim consegue. Você tá entendendo? Que não, isso não é inglês, entendeu? Isso é mais ou menos o inglês. Mas eu não morro de fome. Viajo pra todo lado, me como lá muito bem, entendeu? Não tem problema com o meu inglesinho. Então, uma hora que nós fizemos o primeiro tom de degradê da nossa latinha, tá vendo? Agora nós vamos pro nosso segundo tom de degradê. E nós vamos usar agora o amarelo. Só que daí, como o amarelo é um dos tons que participa do rosa... Ah, Lari, como assim? Para fazer rosa tem que ter amarelo no meio, entendeu? Então você não precisa usar na mesma bucha a técnica do degradê. Você pode começar aqui da parte de baixo e ir levando ele para dentro do rosa, que ele vai trazer para você um tom no meio alaranjado muito bonito. Eu vou mostrar. E vocês estão rindo do meu inglês aí, né, Brasil? Mas é isso mesmo que eu falo, tá? Inglês. E falo bem inglês, tem que ver. Falo mesmo. Vou pro mundo inteiro falando meu inglês e até hoje eu fui e voltei falando inglês. Vamos continuar agora no amarelo aqui, ó. Mesma coisa. Pra suavizar, a gente vai colocar um pouco de branco junto com o amarelo. E nós vamos bater primeiro, dar volta nela. Depois a gente vai se preocupar em juntar o tom, tá bom? Vamos lá. Porque se a gente se preocupar em juntar o tom primeiro, a gente já vai manchar ele de rosa. E eu não quero isso agora, tá? Se você seguir os passos direitinho do jeito que eu tô falando aqui na aula, eu garanto que você vai conseguir fazer. Ah, Lari, mas eu não peguei a aula do início. Fica calmo que vai estar salva lá no YouTube e aí você pode ver a partir de amanhã, tá bom? Amiga, a gente aqui é os malucos da lata. Eu compro tudo em lata agora. Eu compro milho em lata, leite condensado em lata, tudo que é lata agora no mercado eu compro. Eu sou a maluca da lata, minha filha. Porque eu quero pintar a lata pra vocês. Ó, eu tô falando e não tô mostrando. Peraí, ó. Agora que eu já dei a volta inteira na minha latinha, eu vou trazer esse amarelo pra mais perto do rosa. Pra poder fundir mais uma vez o nosso tom. Vamos lá. Vocês estão gostando, Brasil? Me dá um coração aí, pelo amor de Deus. Ah, eu tô brincada. Gostando, não sei, mas escutando vocês estão, né? Tá vendo? Já é bom, já. 1, 2, 3 e pronto. Está pronto o nosso fundo. Aí, minha filha, eu queria estar aí pra pintar lata com você, Ângela. A gente ia virar tomando café. Tomando café e pintando lata. Olha só. Nosso primeiro, o fundo, né, da nossa lata já está pronto. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele secando, né, Brasil? Porque tem que secar uma hora, né? Então é a hora que eu falei que vocês vão deixar de ver minha cara bonita gripada. Que eu sou bonita até gripada, gente. Vocês me desculpem, entendeu? Vocês vão deixar de ver minha cara bonita gripada para eu virar o papel, tá bom? Pra gente poder ver o nosso próximo passo, o que nós vamos fazer daqui pra frente.
Ai, Helena, também tem que pintar, botar uma lata bonita nesse jardim aí, meu filho. Bora pintar. E é uma coisa que a criatividade, como eu falei no início da aula, ela é uma competência que a gente adquire e que com o tempo a gente aprimora. Então, se você vai fazendo hoje, amanhã você já pensa em outra coisa, depois de amanhã você já pensa em outra coisa, depois de amanhã você já pensa em outra coisa. Quando você vai ver, minha filha, você já tá criativa da sua vida, entendeu? Pintando tudo e não precisa nem mais vir aqui ver minhas aulas. Já vai até me esquecer. Mas vai demorar, tá? Que eu não sou bobo. Então, ó, como eu disse, o mesmo efeito que a gente faz na lata, a gente também faz no papel, para poder exemplificar e facilitar a vida de vocês. Então, ó, o efeito na lata e tá aqui o efeito no papel. Como aqui eu uso a tinta diluída com água, os tons, eles são sempre mais suaves, né? Porque o meu pigmento, ele está aqui diluído. Ei, amiga, que bom te ver. Ou te ler, né? Me confunde muito minha cabeça, meu filho, estranho. Então, eu vou virar agora, como eu disse, vocês vão parar de ver minha cara bonita. Eu vou virar agora e nós vamos fazer a parte 2 da nossa latinha, que tem aqui no papel, que é o nosso campo florido, agora comigo no papel, tá? Não me abandona não, Brasil, fica aqui. Como é que vira meus balões lá, vocês vendo, ó? Então vamos colocar aqui no nosso suporte. Ai. Voltei, não me abandonem. Linda tá você, amiga. Linda e festeira. Eu adoro ver suas lives de festa. Ai, peraí, gente. É que tem que ficar numa altura que caiba o meu cabo do pincel. Desculpa aí, tem que arrumar assim ao vivo a produção. Vamos tampar minhas tintas que eu não vou precisar mais delas aqui agora. Ó, vocês podem ir falando que eu tô vendo e eu vou só organizar aqui o nosso processo, tá bom? Pra poder facilitar a nossa vida. Essa hora agora, nós vamos... Qual é a ideia? A ideia é que a luz no pôr do sol, ela está no fundo do nosso desenho. Em primeiro plano, a gente só vê silhueta. É como se a gente estivesse tirando aquela foto bonita, clássica do pôr do sol, que aparece só a nossa silhueta. Ai, vou adorar ver. Sabe aquelas fotos que a gente posta só a nossa silhueta? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer agora, só que pensando nos nossos campos floridos. Agora nós vamos utilizar a tinta preta e para quem já acompanha minhas aulas sabe que eu tenho uma dessa daqui para cada cor de tinta, para que a integridade das minhas tintas permaneçam bonitinhas com elas tampadas o tempo todo, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é diluir a nossa tinta preta. Ah, Lari, mas você falou que lá na latinha você não dilui. Você usa a tinta um pouco mais firme, porque senão escorre, já que ela não é porosa. É isso mesmo, Lari? É isso mesmo. Aí, para você clarear a sua tinta na latinha, você vai ter que colocar... Claro que ela vai ter que estar um pouco diluída, para que ela fique fluida, né? Para que ela tenha segmento. Mas, para você clarear lá, você vai colocar um pouquinho de branco. Assim como eu fiz no azul, assim como eu fiz no rosa, assim como eu fiz no amarelo, tá bom? Para você fazer... Ah, Lari, mas por que você tá falando em suavizar? Você vai entender agora, ó. Vocês percebem? Eu vou botar num outro papel aqui, peraí. Só para vocês verem. Agora, o que vai dar noção de profundidade, de distância das nossas flores é o tom do preto que a gente vai utilizar para poder fazer as nossas flores. Quanto mais claro, mais longe estarão as flores. Quanto mais escuro, mais perto estarão as flores. Como assim, Lari? Eu vou explicar. Ó.
A tinta aqui tá bem rala. E por ela estar bem rala, ela tá bem clarinha. Tá vendo? Então, se eu coloco mais um pouco de água ainda, ela ainda vai ficar mais rala. E ela vai ficar mais clara. Então, esse é o segredo. Para fazer mais claro ou mais escuro. Quer mais claro do que isso? Limpa o pincel e traça ele mais claro. Desculpa que eu tô tremendo, gente. Viu como é que dá pra pintar tremendo? Tá vendo? Limpo, eu fico nervosa na live. É um absurdo, né? Mas é verdade. Limpa o pincel e faz mais claro. E as mais próximas, você vai utilizar mais tinta e vai colocar elas na frente mais escuras. Bora fazer isso, então? Então, a gente vai tirar o exemplo daqui de cima. Ah, Lari, mas como que é agora que eu vou fazer? Pensa. Ah, muito obrigada, amiga. Pensa só que agora você vai fazer um campo de florzinhas, aquelas florzinhas sempre vivas, bem pequenininhas. Então, Brasil, você não pode sair fazendo um monte de troço reto, né? Porque tem flor que vai para um lado, tem flor que vai para o outro, tem flor que vai para frente, tem flor que vai para trás. Então, agora a gente vai usar da perspectiva floral que a gente aprendeu na nossa primeira aula, aqui nas nossas aulas lives. Então, nós vamos utilizar aquele aprendizado para poder fazer o cabinho das nossas flores agora. Não se preocupe com a grossura, não se preocupe com nada. Mas, dica sobre grossura de traço ou finura de traço. Quanto mais longe da virola do seu pincel você pegar, mais suave é o seu traço. Então, menos chance você tem de tuchar a mão e fazer ele grosso. Quanto mais próximo da virola você pegar, mais firmeza você tem no seu traço. Então, você bota mais peso. Então, a chance de você engrossar ele é maior. Como, Lari, então, que eu faço firmeza e leveza com apoio? Eu utilizo o meu dedo. O meu dedo, ele fica aqui de apoio para que eu não pese a minha mão aqui no papel. Então, o meu dedo, ele é tipo um que me barra o peso da minha mão. Porque se eu pesar a minha mão, o traço sai esse. Isso aqui não é cabo de flor, né, Brasil? Então, agora, a gente precisa de um traço fininho. Ah, Lari, mas eu não sei fazer traço fininho. Mais uma vez, volta a nossa primeira aula de pincel redondo, onde eu disse que o treino é que leva à perfeição. Então, pega um papel e vai riscando aí até o traço ficar fino, tá bom? Então, bora lá fazer o traço agora. Finalmente, né, Brasil? Depois de falar meia hora. Vamos lá. Agora que tinha que ter uma musiquinha fazendo um tchururu aqui. Peraí. Então, vamos lá. Ah, Lari, mas é simples assim, só fazer uns negócios? É, simples assim. Aí, como eu disse, você vai molhar de novo o pincel na sua tinta, já suaviza ele, pra você ver se consegue fazer um tom diferente, os gravetinhos. Faz uns gravetos mais perto, uns gravetos mais longe, uns gravetos formando galinhos assim, ó. Joga florzinhas pro outro lado. Eu sou canhota, eu tendo a jogar tudo pra esquerda. Aí eu fico me policiando. Faz umas mais altas, umas mais baixas, umas bem aqui próximo. Ah, Lari, mas pelo que eu tô vendo, você ainda não fez nenhuma preta. Não, eu não fiz nenhuma preta ainda. As da frente, a gente só vai fazer no final.
tá bom? Agora a gente tá se preocupando em fazer como se fosse o fundo do nosso campo florido, tá? Então, vamos lá. Vocês estão gostando, gente? Amiga, boa noite. Que legal, Kézia, ter você aqui. Gente, a Kézia é minha amiga há mais de 30 anos. Ai, Brasil, abafa. Ó, então, agora nós temos já as nossas margaridinhas do nosso campo, ou pelo menos os galhos, né, das nossas margaridas. É verdade, gente, a gente tem só 18. Dá conta sim, Jaque, claro que dá. Ó, então o que a gente vai fazer agora? Tudo que a gente fez aqui em cima, no fundo, que foi esse degradê de claro, a gente vai fazer a mesma coisa agora, só que com o preto. Então aqui, a gente vai começar de baixo pra cima, tá bom? E vamos trazer esse preto até chegar, suavizando, claro, né? Até ele chegar por aqui, ó. Isso é a mesma coisa que a gente fez na aula passada, na construção do céu, na construção do nosso fundo, quando nós fizemos no papel. Se você estiver fazendo isso na lata, você vai fazer na bucha. Então, na bucha, você vai fazer dessa forma. Você vai sujar a sua bucha umedecida de preto. E vai vir aqui e vai dar pequenas batidinhas com a bucha. Essa tá muito úmida, peraí. Você vai dar pequenas batidinhas com a bucha, subindo como se fosse um matinho que está em silhueta para nós, dando pequenas batidinhas com a bucha. Até aí, tudo bem, gente? A aula vai ficar salva para quem quiser reproduzir isso em casa com mais calma, tá bom? Mas ela não vai ficar salva aqui não, vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Para quem ainda não me segue lá, meu link tá na bio, tá? Para vocês também me seguirem. Lá não é seguir, não, é se inscrever, que fala. Se inscrever lá no meu canal, tá bom? Deixa eu colocar mais pretinho aqui pra gente, que o pretinho acabou. Vamos colocar aqui mais pretitos. Um pouquinho de preto. Tiro o excesso. E agora, vocês percebem que como tá chegando o primeiro plano, eu tô fazendo o tom mais escuro que eu falei que eu teria que fazer, né? Que é o primeiro plano, como se a gente estivesse vendo aqui bem na frente, né? Esse entardecer tão bonito. Então, pronto. Nós já fizemos a base das nossas florzinhas do campo. Então, agora nós podemos voltar para as florzinhas do campo. Para fazer as florzinhas do campo, um campo florido, ele tem um monte de florzinha, né? Ele não tem só florzinha com pétalas. Ele tem florzinhas pompons, ele tem florzinhas, tipo uma... como chama? Lavandinha, né? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai intercalar florzinhas diferentes. Obrigada, amiga. A gente vai intercalar florzinhas diferentes agora no topo dos nossos galinhos. Vamos lá?
Se você estiver fazendo isso numa lata, ou fazendo isso num vaso, ou fazendo isso em qualquer coisa que não seja um material poroso, você tem que obrigatoriamente esperar secar de um processo para o outro, tá bom? O único processo que você faz inteiro é o fundo, igual eu fiz, mostrei para vocês na latinha, tá bom? Mas até o final da live a nossa latinha já secou a ponto para fazer pelo menos uma flor nela para vocês verem, tá? Então, ó, vamos começar com a mais fácil das florzinhas. O que que ela é? Você vai precisar de só o seu pincel com bastante líquido de tinta. E aí você vai jogar ele aqui em cima, aqui, ó. Preciso de mais. Vamos lá. Pronto. Vamos para a próxima. Ihu! Um beijo, é sempre um prazer te ter aqui, viu? Obrigada pelo carinho de todo dia. Bom passeio pra tu. Pra turma. Pra ti e pra sua turma. Vocês estão vendo que só a tinta sujinha já faz já o que a gente precisa? Tipo, só um coisinho de água mesmo. Só um manchadinho de preto. Aí você vem aqui, ó, com a água, ó. Tuque. E aí você vai fazer isso em todas as pontas que você riscou. Quanto mais pontas você fizer, mais florzinhas bonitinhas você vai ter que fazer por aí. Essa técnica da silhueta, você pode utilizar ela com qualquer desenho que você queira. Você pode fazer, por exemplo, um pôr do sol e na frente uns coqueiros. Vai ficar tão bonito. Você pode fazer também um casalzinho sentado num banco. Você pode fazer alguma silhueta de algum bicho. Por exemplo, um gatinho vendo um pôr do sol. Fazer a silhueta do gato é bem fácil, né? Então, não tem dificuldade de fazer a silhuetinha do gatinho. Então, fica bem... Você pode ousar, né? Botar sua cachola pra trabalhar
e utilizar apenas a técnica, né? Criar em cima dessa técnica que eu tô ensinando para vocês hoje. Que hoje a gente tá trabalhando com a técnica do degradê, né? Que nós utilizamos a bucha para poder fundir os tons do nosso fundo, do nosso desenho. E agora a gente está aplicando a técnica da silhueta em planos sobrepostos, para você poder fazer também aí na sua casa com o desenho de silhueta que você quiser, tá bom? Então, agora que a gente já cumpriu todos os nossos... Não, ainda tá faltando, Brasil, ó. Não deixa faltar, não. Vamos encher todo mundo aqui de florzinha. Quanto mais florzinha, melhor. Então, agora que a gente já botou as florzinhas em todo mundo, fruzinhamos todo mundo, a gente vai utilizar a tinta um pouquinho mais escura para poder fazer as primeiras florzinhas, né? Como se elas estivessem no primeiro plano, aqui junto com esse matinho mais escuro da base. Então, a gente vai fazer com que elas estejam saindo aqui dessa base também, tá? Elas vão ficar aqui mais próximas da gente, elas não serão tão altas, serão só algumas, e elas serão mais escuras do que as flores que estão lá atrás, nos outros planos do desenho. Ah, Lari, mas eu não tenho essa caneta, ó, esse pincel aí que você tá fazendo essas florzinhas fininhas, mas eu tenho uma caneta permanente de CD, da ponta fina, pronto, achou. É com ela que você vai fazer as flores do seu pôr do sol. Porque ela vai funcionar, que é uma beleza pra você. Tá bom? Ó, aqui, ó, se eu usar só uns pontinhos, eu vou trazendo florzinhas diferentes pra vocês. Vocês estão gostando, gente? É mais simples ou mais complexo do que vocês imaginaram? Flores prontas. Nós vamos trocar o nosso pincel agora para utilizar o pincel round número 8. É o 8 esse? É. Não, é o 4. Round número 4. Para que nós possamos fazer agora as folhas no meio das nossas florzinhas. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos pegar o nosso papel de teste. Não vou apoiar para que ele não borre de baixo. Então, você vai mais uma vez umedecer o seu pincel. E agora, para você fazer a sua folhinha, você vai fazer ponta fina, pincel grosso, ponta fina. Ponta fina, pincel grosso, ponta fina. Ponta fina, pincel grosso, ponta fina. Beleza? E senão você pode fazer ponta fina, pincel grosso, ponta fina. Dá no mesmo. Mas eu prefiro ao contrário, porque eu acho que ela fica mais fluida, mais bonita. Então, quanto mais rápido você fizer esse movimento, mais folhinha vai ficar a sua folhinha. Mas aí você tem que colocar ponta fina, bota força, tira força. Beleza? Vamos de novo. Deixa eu botar a tinta no pincel. Quando eu falo botar tinta, é o famoso botar carga no pincel, tá bom? Então, quando você coloca carga no pincel, você permite que ele continue escrevendo ou pintando pra você. Não adianta você ficar espremendo o seu pincel sem tinta, porque a cerda não pinta, tá, Brasil? Quem pinta é a tinta mesmo, tá bom? Então, vamos lá mais uma vez. Ó, pra quem pegou agora, a gente vai fazer folha. Então, vamos fazer já direto nesses cabos que a gente fez aqui. Então, a gente vai fazer ponta fina, fica grossa, ponta fina. Tava muito molhado meu pincel. Fino, força, sem força. Leve, forte, leve. Leve, forte, leve. Pro outro lado, leve, forte, leve. Esse movimento da folha, eu dei ele na nossa primeira aula, que foi dos movimentos dos pincéis redondos. Então, vocês podem olhar lá no YouTube, que vocês vão conseguir fazer essa folhinha melhor, tá bom? E outra coisa é treinar,
Pega um papel ofício, faz um monte de risquinho fino e vem fazendo folha nele, no papel inteiro. Mesma coisa com a flor, mesma coisa com o cabo. Só assim que a gente consegue a maestria, tá bom? Então vamos lá fazer agora no nosso desenho. Ai, Brasil. Para quem não me conhece, para quem não segue o meu perfil, vai ser um prazer ter vocês comigo, é @suculouca. Toda semana eu faço uma aula live de pintura, toda sexta-feira às 19 horas, tá bom? E hoje o nosso campo florido está quase pronto. Agora, para finalizar o nosso campo florido, como se ele tivesse Peraí, deixa eu botar tinta no pincel aqui. Como se agora ele tivesse com alguns mosquitinhos, algumas pétalas voando, como se o movimento da natureza estivesse acontecendo nesse pôr do sol, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer pequenas batidinhas no pincel bem cheio de líquido. Ó, você vai dar pequenas batidinhas no pincel. Eita, Brasil, bati em vocês também, ó. E ele vai sair esse pozinho mágico. Tem gente que faz isso com a escova de dente, mas a gente suja a mão muito pra fazer com a escova de dente. Então, assim, fica mais limpinho, tá bom? E aí, se você quiser um pingo mais grosso, você utiliza um pincel mais grosso. Se você quiser um pinguinho mais delicado, você utiliza um pincelzinho mais delicado, tá bom? Eu, por enquanto, aqui, ó, estou fazendo os pinguinhos delicados. Então, eu tô usando um pincelzinho bem fininho para fazer as minhas batidinhas bem singelas. Agora, eu quero ele um pouquinho maior. Então, eu vou trocar o meu pincel e vou fazer as minhas batidinhas com um pincel um pouquinho maior. E aí, eu já tenho bolinhas de tinta um pouquinho maior, de acordo com o tamanho do nosso pincel. Então, vamos mais uma vez aumentar o tamanho do nosso pincel, para que agora a gente faça como se tivessem algumas pétalas voando, saindo das nossas florzinhas, tá bom? Então, agora a gente vai dar batidinhas com um pincel bem maior e ele vai tirar umas pétalas maiores, dando essa poeirinha mágica no nosso desenho. A escova de dente funciona perfeitamente também, mas assim o trabalho fica com uma única ferramenta. Eu acho que fica mais prático assim, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês. Então, vamos ver se a nossa lata secou. E se ela secou, eu vou exemplificar isso rapidinho na latinha pra gente finalizar a nossa aula. Ah, Brasil, vai rolar. Vamos lá. Peraí. Ó. Na latinha, a gente não pode trabalhar com um pincel muito sujo de água. Ele tem que estar com tinta suficiente só para não escorrer, tá bom? Então, ó, do mesmo jeito que a gente fez lá no nosso papel, aqui na latinha, a gente vai fazer também a mesma coisa. Fazer riscos. Sobrepostos. Tá vendo? Tá um pouco molhado aí, tá manchando. Um maior do que o outro. E vamos utilizar também a mesma técnica para fazer as nossas florzinhas.
Ó, o mesmo jeito que eu ensinei vocês a fazer no papel, eu estou fazendo da mesma forma na latinha, tá bom? Para vocês verem que a possibilidade da técnica é exatamente a mesma. Depois que você fez as suas florzinhas, assim como a gente fez lá no nosso papel, a gente vai vir com a tinta preta, fazendo a nossa base, mesclando esse fundo para poder fazer com que o fim dos nossos pistilos, dos nossos matinhos desapareça, os caules, né? E fica mais ou menos assim a nossa latinha pronta. Ah, Lari, mas e o chuvisco? Funciona também na latinha? Vamos ver se funciona? Ui, que eu tenho... Também funciona na latinha. Agora, Brasil, Baronil. Ah, voltei. Gente, a minha voz deve estar engraçada, viu? Porque eu tô sentindo que ela tá engraçada. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como técnicas, nós aprendemos a fazer o degradê, que nós utilizamos para fazer o fundo de pôr do sol da nossa lata. E aprendemos a fazer as silhuetas, que utilizamos o preto em planos sobrepostos para fazer como se estivessem na frente do nosso jardim de flores do campo. Essa aula vai ficar salva no YouTube. Se você não viu ela completa, não tem problema, porque o link tá na bio. E amanhã, meio-dia, ela vai estar online por lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não deu tempo da gente fazer a margarida hoje na latinha preta, então na semana que vem vocês já têm um encontro marcado comigo pra gente poder fazer a nossa margarida no fundo preto, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês na semana que vem também. Espero que vocês treinem as técnicas que já foram apresentadas aqui nas aulas, para que vocês consigam fazer nas próximas semanas ainda com mais tranquilidade. E se alguém pintou comigo hoje, Brasil, por favor, ou nas aulas passadas, se alguém fez as técnicas aí, me marca que eu quero ver, tá bom? Vai ser um prazer ver tudo direitinho que vocês estão fazendo, tá? Hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Lari, todo mundo me conhece como a Suco Louca. E é um prazer ensinar vocês, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.